Bem-vindo todo mundo, a gente está em 26, de um dia para o outro, foi uma maravilha, né? Isso mostra o quanto que as pessoas estão interessadas nesse assunto, né? E eu vou apresentar o Bento, que já está aí, lá pertinho de Chicago, que ele veio. Tem uma da Suíça aqui também, viu, Bento? O negócio está internacional. E eu vou deixar para o Bento se apresentar, porque essa é a proposta. Mas a gente se conheceu há cerca de 1 ano e meio atrás, num evento muito bacana, que talvez seja o evento mais bacana de meditação do mundo, que é um evento que aconteceu ano passado em Phoenix. Eu fui apresentar minha pesquisa, ele estava lá apresentando a pesquisa dele, e aí a gente se encontrou num determinado momento na hora da apresentação do trabalho, ele me apresentou para o diretor da faculdade dele e tal, enfim, a gente trocou naquele momento. E ele está morando lá fora há muito tempo, ele construiu a vida dele acadêmica nos Estados Unidos, ele vai falar muito sobre isso, mas ficou uma vontade da gente fazer alguma coisa aqui no Brasil algum dia, porque ele é brasileiro, né? E porque também o CBTC é uma coisa maravilhosa, que ele vai explicar direito, e que aqui no Rio de Janeiro a gente ainda não tinha. Então, eu vou posicionar o Bento sobre quem são as pessoas que estão aqui. São pessoas que eu já atendi para ensinar meditação, tem grupo de retiro, um grupo bem potente de retiro, que a gente se encontra todo dia para meditar nessa quarentena, está uma beleza. Tem os meus alunos da pós-graduação em Mindfulness na PUC, vários, né? Então, a gente está num grupo entre pessoas que fazem por interesse pessoal e pessoas também com interesse profissional, né? Obrigado, Viviane. Bom dia, boa tarde, né? Para aí já é boa tarde, aqui ainda é bom dia para todos vocês. É um prazer poder estar conectando com vocês e contar um pouquinho sobre esse programa do CBCT e falar um pouquinho da minha motivação em ter me engajado nesse tipo de atividade, de estudo e de prática. Então, eu sou, como o sotaque não deixa escapar, cresci no Rio, nasci em Friburgo, mas cresci no Rio, e estudei na UFRJ, em Biologia, depois eu fiz mestrado em Genética, lá no Fundão. Aí eu tive a oportunidade de concorrer para uma bolsa para doutorado fora e tive a felicidade de conseguir. Estudei em Nova York, na Columbia, o meu PhD, e fiz um pós-doutoramento lá e depois voltei para São Paulo, para a USP, pelo menos naquela época, para pesquisa era o lugar que oferecia melhores condições, enfim. E tudo isso eu fiz junto de Vera, que foi a minha companheira, minha esposa. Eu casei muito cedo, eu tinha 20 anos, e voltamos, então fomos para os Estados Unidos juntos para estudar, depois voltamos para São Paulo, fomos para São Paulo, depois, 2 anos depois de estarmos em São Paulo, eu tive um convite para concorrer para uma posição de professor de volta na Colômbia, onde eu havia estudado. Consegui a posição, fomos para lá. Pouco tempo... o nosso filho Francisco nasceu quando a gente estava no Brasil. Na realidade, ele foi encomendado nos Estados Unidos, mas nasceu no Brasil. Vera estava com 6 meses de gravidez quando a gente chegou em São Paulo. Enfim, fizemos desde então a vida profissional nos Estados Unidos. Num determinado momento, eu estava trabalhando no projeto de Genoma Humano, tinha desenvolvido tecnologia para descoberta de genes em
grande escala, e para que eu continuasse competitivo para verbas e tudo, eu precisava de um apoio de informática que eu, na realidade, não tinha onde eu estava. E eu, então, mudei para uma outra universidade, a Universidade de Iowa, e lá, uns 2 anos depois que a gente mudou para lá, para a cidade de Iowa City, a Vera, minha esposa, foi diagnosticada com um câncer muito agressivo e em 14 meses ela faleceu. Aquilo para mim foi, além de devastador. Depois de um tempo, eu me casei novamente e a minha segunda esposa era americana e ela era sobrevivente de câncer. E poucos meses depois do nosso casamento, ela teve uma reincidência do câncer e em 5 anos ela também faleceu. Então, tudo isso para mim foi um processo de muito sofrimento, mas muito aprendizado também, principalmente porque eu comecei a ter oportunidade de aprender e a fazer essas práticas, na realidade, 1 ano antes de Vera falecer. Não posso dizer que tenha ajudado tanto quando Vera faleceu, eu era ainda muito inexperiente nessa parte, mas já me ajudou muito na segunda vez. E eu agora sou casado novamente e estamos saudáveis enfim. Mas por que eu estou contando essa história toda para vocês? Porque em todos os 2 casos, tanto no caso de Vera como no caso de Karen, os oncologistas envolvidos, quando chegou aquele momento que eles não podiam oferecer nenhum tratamento mais, eles se desconectaram completamente da gente. A gente passou a ter atendimento num caso, o hospice, no outro caso, o grupo paliativo, pessoas extraordinárias, mas a pessoa com a qual a gente tinha uma relação desapareceu. E o primeiro oncologista, no caso de Vera, ele era um pouco mais frio e tal, mas o de Karen era uma pessoa muito calorosa, amorosa. E 1 mês depois do falecimento dela, ele veio falar comigo, a gente trabalhava na mesma instituição, nesse momento eu já estava em Chicago, na Northwestern, e ele falou assim: Bento, eu lamento tanto, eu sinto como se eu tivesse falhado. E aquilo para mim foi muito forte, porque, se você pensar, não havia medicamente nada que pudesse ter sido feito diferente. Ele sentiu que ele falhou porque ele não teve as ferramentas necessárias para continuar presente. Emocionalmente, ele não conseguiu continuar presente. E isso teve um impacto muito, muito grande para a gente. Nesse momento, eu fiquei determinado a me dedicar. Nessa época, eu já vinha praticando há tantos anos e vendo o benefício de toda aquela prática e estudando muito essa área da neurociência relacionada a isso. Eu fiquei determinado a achar uma posição numa escola de medicina, em liderança, que me desse a oportunidade de trazer consciência para a necessidade de ensinar um treinamento de compaixão no currículo das escolas de medicina. E foi por isso que eu mudei para a universidade que eu estou agora, que eu tenho uma posição de chefia de departamento, mas também de liderança na parte de pesquisa, e essa liderança me permite estar na mesa de discussão e, em função disso, nos últimos 5 anos, não só eu, como uns outros colegas, obtivemos treinamento em CBCT, e eu também obtive treinamento num outro curso que chama Cultivo de Equilíbrio Emocional, e agora eu estou fazendo treinamento de um outro curso que chama
autocompaixão consciente. E venho ensinando esses cursos na escola de medicina, também para os médicos e residentes, enfermeiras. Tive também a oportunidade de ensinar para professores na rede pública e até mesmo para a liderança da polícia local. E se não tivesse sido essa pandemia, eu estaria agora dando o primeiro curso para mulheres no presídio daqui. Então, o meu comprometimento e o meu interesse nisso é muito grande, muito forte. E uma, eu acho que motivado por uma convicção muito grande do benefício que isso causa. Mas o importante é a gente entender que tem 20 anos de neurociência demonstrando muito claramente que o bem-estar, a compaixão, isso a gente tem uma certa tendência a pensar que a gente pode ter a felicidade de usufruir do bem-estar, a gente pode ter a felicidade de ser uma pessoa compassiva, mas a realidade não é essa. Não quer dizer que não existam determinadas diferenças e tendências, mas tanto o bem-estar como a compaixão são habilidades que a gente obtém, cultiva com treinamento. Isso é mais do que demonstrado cientificamente a gente vê com treinamentos de 8 semanas, alterações significativas que podem ser demonstradas por ressonância magnética funcional em regiões de ativação do cérebro, conexões novas entre neurônios, sem falar em diferenças vamos dizer, de uma autoavaliação, né, de qualidade de vida, de prosociabilidade, enfim, uma série de medidas. O CBCT, especificamente, Cognitively Based Compassion Training, como seria, um treinamento de compaixão com base cognitiva. Um treinamento que foi desenvolvido, é um programa que foi desenvolvido ele é um PhD, Lobsang Neg, ele foi monge por 30 anos na tradição budista, atingiu os níveis mais elevados de estudo monástico, atingiu o grau de Geshe. Num determinado momento, ele veio para os Estados Unidos e fez o doutoramento dele na Universidade de Emory. E o doutoramento dele foi justamente num estudo não só comparativo, mas procurando formas de construir pontes entre a psicologia ocidental e a psicologia budista e as formas de treinamento no budismo, né, as práticas contemplativas. Então, ele é uma pessoa que tem um conhecimento muito grande de toda a parte relevante, né, de psicologia, antropologia evolutiva, enfim. E uma pessoa com um treinamento, uma prática individual de uma vida inteira, né? Então, é uma pessoa realmente dessas pessoas que, quando a gente tem a oportunidade de estar junto, você sente é uma coisa muito especial mesmo. E por que ele desenvolveu esse curso? Isso foi desenvolvido, acho que no ano de 2003, por aí. Por que ele desenvolveu? Porque tinha uma estudante de medicina que estava se formando, que tinha feito um curso, que hoje em dia ele é professor no departamento de religião lá na Universidade de Emory, em Atlanta. Fez um curso com ele. Então, o conhecia bem e tinha muita admiração por ele e tal. E o que aconteceu? Na Universidade de Emory, na Escola de Medicina, como é o caso em todas as universidades, volta e meia tem um caso de suicídio de estudante de medicina. E houve casos
lá na Universidade de Medicina da Universidade de Emory, e essa estudante, que era a paraninfa da turma dela lá, ela foi pedir a ele que desenvolvesse algum treinamento que ajudasse aos estudantes de medicina a lidar com os estresses, com a situação que eles estavam lidando, para ver se diminuía aquele número de suicídios que estavam acontecendo ano após ano. E foi motivado por isso que ele desenvolveu o CBCT, que é um programa inteiramente secular. Isso significa o quê? Significa que ele é apropriado para qualquer pessoa, a despeito da tradição religiosa ou ausência da mesma. Então, é um programa que é baseado na tradição indo-tibetana, do treinamento da mente de Lojong, que chama, que é um treinamento para cultivo de compaixão. Mas é um treinamento cultivo de compaixão com base cognitiva. O que significa isso? Significa que no programa do CBCT a gente tem não só uma parte do programa que cultiva a atenção, a capacidade de estar presente em cada momento, mas tem uma parte analítica. São dois tipos de meditação. Meditação mais de concentração, ou de mindfulness, né? Que a gente está mais acostumado a pensar essa linguagem, e meditações analíticas, que requerem uma reflexão sobre conceitos que são discutidos. E essa reflexão tem como objetivo a gente trazer aquele conceito, fazer aquele conceito ter um significado pessoal para a gente. Quando a gente traz um problema nosso para a mente e a gente aplica aqueles conceitos para investigar aquela situação sob a lente daqueles conceitos, de repente a gente pode ter um insight. De repente a gente pode se dar conta de alguma coisa, enxergar aquilo de uma maneira que a gente não tinha enxergado antes. Então, nesse momento, aquele conceito não é mais simplesmente um conceito que está na prateleira. É algo que agora tomou um significado próprio para a gente. Então, esse é uma segunda etapa, né? Porque são 3 etapas, 3 estágios de aprendizado. Primeiro, a gente obtém informação na aula, na sessão, através de leitura, adquirindo informação. Depois a gente pega essa informação e a gente vai fazer uma reflexão na meditação. A terceira fase é quando a gente tem esses momentos de insight, né? Que de repente aquilo dá um clique. Na hora que a gente tem essa experiência, se a gente está fazendo essa análise num processo contemplativo de meditação, deixar essa experiência que surge com esse insight absorver na gente, para que aquilo comece a ser uma experiência incorporada na gente, né? Não é apenas um conhecimento mais, é algo que agora faz parte da gente. Fisicamente, a gente tem aquela experiência, daquele aprendizado. Então, é um aprendizado que começa com a gente escutando ou lendo, mas acaba incorporado na gente. Esse é o processo. Nessa parte analítica, por isso que chama cognitiva do CBCT, o que a gente faz? Primeiro, autocompaixão. Autocompaixão é absolutamente fundamental. É impossível a gente realmente desenvolver uma capacidade de uma preocupação genuína e uma intenção de ajuda para os outros sem a gente
trabalhar primeiro com a nossa autocompaixão. Então, o que é compaixão? Compaixão é a aspiração, é o desejo imbuído de uma intenção, de uma atuação para aliviar o sofrimento do outro. O amor, nesse contexto, é muito semelhante. O amor é a intenção de proporcionar a felicidade do outro. Então, se você tem esse tipo de sentimento pelo outro, esse desejo de proporcionar a felicidade, o bem-estar do outro, se esse outro está em sofrimento, o que acontece? Quando o amor encontra com o sofrimento, ele vira compaixão. Naturalmente, você vai ter a intenção de fazer o que for possível para aliviar aquela dor, aquele sofrimento. Então, a gente começa com a autocompaixão. E nesse módulo de autocompaixão, que nesse curso, na realidade, eu dedico 3 semanas das 10 semanas para a autocompaixão, porque é tão importante, a gente discute uma série de fatores que contribuem para que a gente tenha emoções aflitivas, né? As fontes de frustração, de medos, e como que a gente pode, nesse processo de aprendizado e reflexão, começar a se dar conta que é possível a gente enxergar a coisa com uma lente diferente, se a gente for mais realístico, e, com isso, fazer com que situações que geravam emoções aflitivas não mais gerem. Então, isso é muito importante na parte da autocompaixão. Depois, a gente passa para quê? A gente passa para o cultivo da compaixão para o próximo. O que faz a gente ter aquele ímpeto, aquele sentimento de urgência, de vontade, de aspiração, de fazer alguma coisa para ajudar de alguma maneira? A gente tem que se sentir conectado com aquela pessoa de alguma maneira. Tem que ter uma certa calorosidade humana, né? Como que a gente cultiva essa calorosidade além do círculo mais íntimo nosso? Isso naturalmente acontece com aqueles que estão mais próximos da gente. Mas, à medida que as pessoas vão se afastando desse círculo, o interesse pode existir, mas não com a mesma sentimento de responsabilidade, de urgência, de atuação, né, de fazer alguma coisa. Então, como que a gente pode cultivar isso? 2 coisas são muito importantes, são 2 módulos no programa do CBCT que trabalham com isso. Um é a reflexão de como que a gente pode se identificar com os outros, né? Identificação é algo que aproxima muito. Tem estudos que foram feitos na Inglaterra com futebol, muito engraçado. Times rivais que você pegava, botava vamos dizer, Flamengo e Fluminense, tá? Aí você pega e põe os torcedores do Flamengo todos juntos, olhando vídeos de vitórias do Flamengo, ou seja, fazendo toda uma preparação para aumentar ainda mais o amor pelo time do Flamengo. Aí essas pessoas tinham que ir para um outro prédio para a continuação do estudo. No que eles estão andando por outro prédio, passa uma pessoa com a camisa do Fluminense, tropeça, cai no chão, e a questão é: quantos pararam para ajudar? 20% apenas para ajudar. Se a pessoa estiver usando a camisa do Flamengo, 80% para ajudar. Fizeram isso com os 2 times. E aí, num outro estudo, fizeram assim: era apenas o cultivo ao amor pelo futebol, independente do time. E aí, nesse experimento, o que contava é se a pessoa estava
a pessoa que corria e caía estava usando uma camiseta de time de futebol, independente do clube, ou uma camiseta branca. E, da mesma maneira, 80% parava para ajudar se tivesse usando uma camiseta de clube de futebol, mas tive a camiseta branca só uns 20%. Isso tudo para dizer o quê? Que a identificação é muito importante. Então, como que a gente pode cultivar esse senso de identificação? Aí a gente trabalha com a questão do nosso desejo fundamental e o nosso direito universal de busca para a felicidade, para o bem-estar, e as nossas semelhanças nas nossas vulnerabilidades de sofrermos emoções aflitivas. Trabalhamos com isso em práticas que nos fazem se identificar uns com os outros. A gente começa a enxergar os outros como nós. No próximo módulo, a gente trabalha com a gratidão e a realização, a constatação de como a gente é totalmente interdependente. Então, o trabalho na gratidão, na interdependência e na identificação, naturalmente gera um sentimento de interesse genuíno pelo outro, de preocupação, de cuidado pelo outro. Então, a compaixão surge naturalmente, desde que exista esse cuidado, esse sentimento de cuidado. E, com isso, então, esse programa do CBCT tem, hoje em dia, já deve ter uns 20 trabalhos publicados só no CBCT, mostrando o impacto desde, por exemplo, a reduzir sintomas de estresse pós-traumático em veteranos de guerra, a diminuir depressão em estudantes de medicina, trabalhos que foram feitos com casais onde um dos membros do casal sofria depressão grande, um estudo que foi feito em Atlanta com professores de escola secundária. Imaginem, depois de, se eu não me engano, 3 ou 5 anos, 50% dos professores abandonam, não aquela escola, a profissão, porque é tão estressante que abandonavam a profissão. Há 5 anos começaram a ensinar CBCT para os professores da rede escolar nessa escola em Atlanta. Depois de 5 anos, a retenção dos professores é de 96%. Só 4% está saindo. Então, tem estudo que foi feito com crianças em abrigos, mostrando como aumenta o sentimento de esperança. A outra coisa muito importante também, estudos que foram feitos mostrando quando a pessoa é exposta a situações de alto estresse, vendo os níveis de hormônio de estresse e de moléculas pró-inflamatórias depois dessa exposição a essa situação de estresse, mostrando que há uma diferença muito grande. Quando a pessoa faz o treinamento, muito mais rapidamente o hormônio de estresse, o cortisol, muito mais rapidamente ele desce. E a interleuquina 6, né, de inflamação, não chega a subir tanto e continua abaixa muito mais rápido. O modelo, a hipótese do CBCT é que esse tipo de prática tem a capacidade de reduzir o estresse, porque é como se a gente pusesse uns óculos com a lente de uma outra cor.
você começa a enxergar as coisas diferentes. E quando você começa a enxergar as coisas diferentes, aquilo que antes poderia ser uma fonte de estresse já não é mais da mesma maneira. E então o que se mostrou é que há uma redução do estresse, com isso há uma redução da inflamação crônica. Inflamação crônica é um estado que a gente sabe, é, vamos dizer, é um celeiro, né? Conduz, não necessariamente mais, mas é uma situação que torna mais provável uma série de doenças cardíacas, emocionais, enfim. Então, tem um impacto na saúde, tem um impacto na saúde física, na saúde emocional. E uma última coisa que eu sei que eu já passei um pouco do tempo, a última coisa que eu vou dizer é o seguinte: tem uma prática no CBCT que é a prática fundacional, que é uma prática que a gente não só faz para nos transportar para um estado de segurança, proteção, conforto, é muito importante para sair daquele estado de reativo, né? De perceber as coisas que estão acontecendo como ameaças potenciais que necessitam uma resposta, uma reação rápida, né? Então, a gente é uma prática que tira a gente desse estado, mas ao mesmo tempo é uma prática que proporciona uma intenção, uma motivação. É uma prática que a gente faz para trazer para a mente um momento onde a gente se sentiu acolhido. E então é uma prática que proporciona não só a gente a começar todas as práticas nesse estado de segurança, conforto, proteção, mas também a reflexão sobre as qualidades que proporcionam esse momento ser sentido dessa maneira, nos leva à motivação de cultivar essas qualidades para que a gente possa manifestá-las e, com isso, que a gente possa virar uma fonte de momentos de acolhimento para outros.